Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Para mim é sempre um prazer compartilhar com você os poderosos ensinamentos do estoicismo que estão mudando minha vida para melhor. Hoje iremos desbravar juntos como a filosofia estoica nos ajudará a vencer qualquer situação adversa que aparecerá em nosso cotidiano. Você já se sentiu pequeno em situações em que precisava se impor? Já perdeu oportunidades por medo ou insegurança? Hoje, vamos explorar como a filosofia estoica pode transformar a forma como você se posiciona e te ensinar a se impor em qualquer situação. Prepare-se para uma jornada de autoconfiança, força e controle emocional. A postura é o primeiro passo. Marco Aurélio dizia: "O que está fora de você não pode ferir sua alma." Sua linguagem corporal comunica poder ou insegurança. Ajuste sua postura. Mantenha a cabeça erguida, os ombros firmes e o olhar direto. Sua presença física é sua primeira forma de imposição. Controle do interno. Os estoicos ensinam que o controle começa dentro de nós. Como disse Epicteto, não são os eventos que nos perturbam, mas sim a nossa interpretação deles. Aprenda a dominar suas emoções para agir com calma e assertividade, mesmo em situações difíceis. O valor do silêncio. Os estoicos valorizavam o silêncio estratégico. Falar menos e ouvir mais é um ato de poder. Mostra que você tem autocontrole e sabedoria para escolher o momento certo de agir ou se expressar. Resiliência. Diante da rejeição, Sêneca nos lembra: o homem corajoso não teme desafios. Ser rejeitado ou desacreditado é parte do processo. Use esses momentos como oportunidades para se fortalecer e se aprimorar, em vez de se abalar. Virtude da autenticidade. Os estoicos valorizavam a virtude acima de tudo. Seja verdadeiro consigo mesmo. Não tente agradar a todos, mas mantenha sua integridade. Quando você age com autenticidade, as pessoas respeitam sua posição. Prepare-se para o improvável. Pratique a premeditatio malorum. Visualize os piores cenários possíveis. Antecipar os obstáculos ajuda a se preparar mentalmente e a responder com tranquilidade, sem perder a compostura. A força da consistência. Os estoicos defendem a disciplina. Imponha-se pela consistência em suas ações. Quando você demonstra regularidade e compromisso, sua presença se torna inquestionável. Controle suas reações. Epicteto nos ensina: a verdadeira força está em não reagir de forma impulsiva. Quando alguém te provoca, respire fundo, mantenha a calma e responda com inteligência. O autocontrole é um sinal de poder. Domine o medo do julgamento. Sêneca dizia: a opinião dos outros não é da sua conta. Não deixe o medo de ser julgado te paralisar. Foque no que está sob o seu controle e ignore os julgamentos externos. A confiança vem da preparação. Marco Aurélio afirmava: a mente que se prepara não teme desafios. Estude, treine e planeje suas ações. Estar preparado é a chave para se impor com confiança em qualquer situação. 12. Foco no propósito. Defina o que realmente importa para você. Marco Aurélio disse: a vida é curta, aproveite-a. Quando você tem clareza de propósito, se posiciona com firmeza e não se deixa desviar por distrações. O impacto das palavras. Os estoicos acreditavam no poder do discurso. Use palavras firmes, claras e respeitosas. Evite se justificar excessivamente. Quando você fala com confiança, as pessoas escutam. Liderança pelo exemplo. Seja a pessoa que você gostaria de seguir. Os estoicos ensinavam que nossas ações falam mais alto do que palavras. Mostre integridade, coragem e resiliência, e as pessoas naturalmente te respeitarão. Reconheça seu valor. Você não é definido pelos seus fracassos, mas pela forma como reage a eles. Como disse Sêneca, a vida não é curta, mas nós a tornamos assim se não sabemos como usá-la. Levante-se, olhe para si mesmo e veja o potencial que você carrega. É hora de acreditar no seu valor. Seja inabalável. Os estoicos nos ensinam que nada externo pode te afetar sem sua permissão.
Imagine-se como uma rocha em meio à tempestade. Os ventos podem soprar, as ondas podem bater, mas você permanece firme. Lembre-se, sua força vem de dentro. Aprenda a dizer não. Impor-se também significa estabelecer limites. Dizer não não é fraqueza, é poder. Ao fazer isso, você mostra que respeita a si mesmo e que seu tempo e energia têm valor. Não procure aprovação. Epicteto nos ensina: seja o que você é e não o que os outros esperam que você seja. Não viva para agradar os outros. Seja verdadeiro consigo mesmo, e o respeito virá naturalmente. Silêncio é poder. Nem todas as batalhas precisam ser travadas com palavras. Às vezes, o silêncio comunica mais do que qualquer discurso. Use-o para demonstrar controle e sabedoria. Visualize o sucesso. Impor-se não é sobre dominar o outro. Não é sobre elevar sua voz, nem sobre exercer força bruta ou controlar o ambiente ao seu redor. Para o estoico, impor-se é, antes de tudo, conquistar o domínio sobre si mesmo. É tornar-se um farol de calma, resiliência e integridade em meio ao caos. É um ato interno, um reflexo do que você é, e não do que você tenta aparentar ser. Os estoicos acreditavam que o poder de qualquer homem ou mulher reside no controle de suas próprias emoções. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, dizia: não são os eventos que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre eles. Quando você domina suas reações, quando aprende a observar antes de agir, você já começou a se impor. Porque o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em não ser controlado. Imagine uma tempestade ao seu redor. Palavras duras, olhares de julgamento, conflitos inesperados. Enquanto muitos se deixam levar pela turbulência, você permanece firme, como uma rocha em meio ao mar agitado. Essa é a essência de se impor de forma estoica. Ser inabalável. Você não precisa provar nada a ninguém. Sua presença, sua calma e sua certeza falam por si. Impor-se também significa ter clareza de propósito. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, nos ensina que devemos viver com intenção. Ele dizia: seja direto, simples e sem desvios. Não perca tempo com o que não importa. Quando você sabe o que quer e caminha nessa direção, as pessoas percebem. Não há necessidade de gritar para ser ouvido. Quem tem propósito é naturalmente notado. E a outra lição essencial do estoicismo: o respeito começa dentro de você. Você não pode esperar que o mundo te respeite se você mesmo não o fizer. Sêneca dizia: valorize-se, e os outros também o farão. Isso significa estabelecer limites claros. Significa saber dizer não quando necessário, sem culpa ou hesitação. Quando você respeita seu tempo, sua energia e seus valores, você ensina os outros a fazerem o mesmo. Mas ser estoico não significa ser frio ou distante. Significa agir com sabedoria. O silêncio, muitas vezes, é uma das formas mais poderosas de se impor. Quando você escolhe suas palavras com cuidado, fala menos, mas com mais impacto. As pessoas passam a ouvir, porque sabem que suas palavras têm peso. E quando necessário, sua voz se eleva. Não para dominar, mas para iluminar. Outra forma de se impor é através da disciplina. Os estoicos acreditavam que a consistência em suas ações é o que constrói a verdadeira força. Quando você cumpre suas promessas, quando é fiel aos seus valores, você constrói uma reputação que ninguém pode derrubar. Marco Aurélio nos lembra: seja uma boa pessoa, e isso será evidente. Não perca tempo tentando provar. Lembre-se, a opinião dos outros é algo fora do seu controle. Os estoicos ensinam que só devemos nos preocupar com o que está em nossas mãos. Não permita que o medo de ser julgado ou criticado te impeça de agir. O respeito que importa é o seu. E, paradoxalmente, quando você se desapega da necessidade de aprovação, é quando você mais a recebe. Por fim, o estoicismo nos ensina que impor-se é viver com coragem, mas também com gentileza. A força estoica não é agressiva, mas firme. Não é barulhenta, mas sólida. É um tipo de presença que inspira, que guia e que se mantém constante,
mesmo em meio às adversidades. Portanto, se você quer se impor, comece de dentro. Domine suas emoções, estabeleça limites, viva com propósito e haja com disciplina. Seja um exemplo de resiliência e integridade. Lembre-se, como dizia Epicteto, a única coisa que realmente pertence a você é sua própria mente. E é nessa força interior que reside o verdadeiro poder. Para continuar nossa reflexão sobre como se impor com base na sabedoria estoica, vamos aprofundar ainda mais os princípios que moldam um caráter forte, respeitado e inabalável. Se impor não é algo que você alcança de um dia para o outro. É uma prática diária, uma construção paciente que se fortalece a cada desafio superado, a cada situação enfrentada com coragem e sabedoria. Vamos falar agora sobre a importância de lidar com as adversidades de forma racional. Os estoicos nos ensinam que, diante de um obstáculo, temos duas escolhas: lamentar o que está fora de nosso controle ou focar no que podemos fazer para superá-lo. Marco Aurélio escreveu: a dificuldade surge para que você possa vencê-la. O impedimento à ação avança a ação. O que bloqueia o caminho torna-se o caminho. Se impor, portanto, é aceitar as dificuldades da vida como oportunidades para crescer. É transformar cada pedra no caminho em um degrau para subir mais alto. Outro aspecto crucial para se impor é a prática da autoconsciência. Os estoicos acreditavam que o autoconhecimento é o alicerce de todas as virtudes. Pergunte a si mesmo: quem eu sou? O que eu quero? E talvez mais importante, o que eu estou disposto a sacrificar para alcançar meus objetivos? Quando você conhece suas forças e fraquezas, suas crenças e seus valores, torna-se quase impossível que alguém te desequilibre. Como dizia Epicteto, conheça-se e você conhecerá o universo. Além disso, se impor exige paciência e perseverança. Vivemos em um mundo que valoriza resultados rápidos, mas o estoicismo nos lembra que tudo que vale a pena leva tempo. Marco Aurélio disse: nada grande foi alcançado de repente. Aprenda a ser paciente consigo mesmo e com os outros. Isso não é fraqueza, é força. É a habilidade de resistir ao imediatismo e de construir algo que dure. Agora, vamos falar sobre a prática do desapego, um conceito central no estoicismo. Muitas vezes, não nos impomos porque temos medo de perder algo, seja aprovação, conforto ou até mesmo relacionamentos. Mas o estoico sabe que o verdadeiro poder vem de não ser escravizado por nada externo. Sêneca escreveu: a posse mais preciosa que você tem é sua liberdade. Quando você aprende a desapegar, você se liberta para agir com coragem e clareza. Impor-se também requer coragem moral. Não é fácil ser firme em um mundo que constantemente testa sua integridade, mas é exatamente isso que faz com que aqueles que seguem os princípios estoicos se destaquem. Quando você tem a coragem de defender o que é certo, mesmo quando é impopular ou difícil, você se torna uma força a ser respeitada. Lembre-se, o respeito genuíno não é imposto, mas conquistado. Um ponto muitas vezes esquecido sobre como se impor é a importância de equilibrar força e empatia. Os estoicos acreditavam que devemos tratar os outros com justiça e humanidade, mesmo quando estamos sendo firmes. Marco Aurélio dizia: seja rígido consigo mesmo e tolerante com os outros. Isso significa que, enquanto você mantém seus próprios padrões elevados, você reconhece que os outros têm suas próprias lutas. Isso não diminui sua força. Pelo contrário, torna você ainda mais respeitável. Se impor é, em última análise, uma questão de presença. Não apenas estar fisicamente em um lugar, mas ocupar esse espaço com confiança e propósito. Quando você entra em uma sala, as pessoas percebem sua energia, sua postura e sua segurança. Isso não é algo que você finge. É algo que emana de você quando você vive alinhado com seus valores. O filósofo estoico Cleantes descrevia isso como a força tranquila, uma presença que não precisa ser barulhenta, mas que é impossível ignorar. Por fim, quero enfatizar a importância da prática contínua. O estoicismo não é uma filosofia que você estuda uma vez e domina para sempre. É um exercício diário. Todos os dias, você tem a chance de aplicar esses ensinamentos,
de testar sua resiliência, de demonstrar sua força. E com o tempo, isso se torna natural. Você não precisará pensar em como se impor. Será algo que você simplesmente faz, porque é quem você se tornou. Lembre-se, a verdadeira imposição não é sobre controle, intimidação ou agressividade. É sobre força interior, clareza de propósito e a capacidade de permanecer firme diante de qualquer desafio. Quando você adota a sabedoria estoica como guia, você descobre que não precisa se esforçar para ser visto ou ouvido. Sua presença, suas ações e sua integridade fazem isso por você. Então, a partir de agora, pergunte-se todos os dias: como posso me aproximar mais desse ideal estoico? Como posso me impor não apenas no mundo, mas dentro de mim mesmo? Porque, no final das contas, como Epicteto disse, o homem que é dono de si mesmo é verdadeiramente livre. Aplique isso e torne-se a versão mais imponente e virtuosa de si mesmo. Para expandir ainda mais o ensinamento estoico sobre como se impor, vamos abordar um elemento essencial que fortalece sua presença: a preparação mental. Os estoicos praticavam algo chamado premeditatio malorum, que significa a antecipação dos males. Essa prática consistia em visualizar possíveis adversidades antes que elas acontecessem, para que, quando o inesperado surgisse, estivessem prontos. Isso não significa viver em constante pessimismo, mas, sim, treinar sua mente para responder com calma e clareza diante de qualquer dificuldade. Impor-se, portanto, também é estar preparado para os desafios que inevitavelmente aparecerão. Imagine-se em uma situação de confronto, seja no trabalho, em uma discussão pessoal ou em qualquer ambiente em que você precise demonstrar firmeza. Antes de entrar, pergunte-se: qual é o pior cenário possível? E como posso reagir de forma digna e equilibrada? Essa simples reflexão já te coloca em uma posição de força, porque, quando você está mentalmente preparado, a adversidade perde o poder de te surpreender. Outro ponto fundamental é aprender a neutralizar provocações. Epicteto nos lembra que não é o insulto em si que te afeta, mas sua interpretação dele. Quando alguém tenta te provocar ou desestabilizar, lembre-se de que você tem a escolha de como reagir. Responder com raiva ou ressentimento é dar poder ao outro sobre você. Em vez disso, mantenha a calma e responda com firmeza e inteligência. O silêncio também é uma resposta poderosa. Como diz o provérbio, quando os leões estão em silêncio, até as hienas recuam. No contexto de impor-se diante das adversidades, é importante falar sobre a coragem de assumir responsabilidade. Os estoicos eram defensores ferrenhos da ideia de que devemos aceitar a responsabilidade por nossas ações, nossas decisões e até por nossas reações ao que acontece. Marco Aurélio escrevia em seus diários: tudo o que acontece é uma oportunidade para você demonstrar virtude. Se algo deu errado, não culpe os outros. Encare a situação de frente e assuma o comando. Isso demonstra força, integridade e liderança, qualidades que naturalmente impõem respeito. Além disso, um estoico não é alguém que se deixa levar por impulsos ou emoções intensas. Ele é alguém que pratica o autocontrole. Essa virtude é fundamental para se impor, porque demonstra que você é senhor de si mesmo. Como disse Sêneca, não há nada mais impressionante do que uma mente que permanece calma em meio ao caos. Quando você domina suas emoções, não apenas ganha respeito, mas também passa confiança para quem está ao seu redor. Também é essencial abordar o valor da autenticidade. Os estoicos acreditavam que uma vida vivida de acordo com a virtude é a mais poderosa de todas. Não tente ser alguém que você não é para agradar ou impressionar os outros. A autenticidade é magnética. Seja honesto com seus princípios e sua identidade. As pessoas respeitam quem tem coragem de ser genuíno, mesmo que isso signifique ser diferente ou contrariar expectativas. Ainda, quero falar sobre a importância da postura física e linguagem corporal na arte de se impor. Marco Aurélio dizia: o que está em sua mente reflete no seu corpo. Uma postura ereta, ombros para trás, olhar direto e voz firme são reflexos da força interior. Antes mesmo de você abrir a boca, essas características já comunicam sua presença. Quando você se sente seguro de si mesmo internamente, isso
transparece no exterior. Além disso, o estoicismo nos ensina a encontrar propósito em tudo o que fazemos. Não importa a tarefa, grande ou pequena, trate-a como algo digno da sua melhor energia. Essa mentalidade não só transforma a forma como você encara a vida, mas também inspira outros ao seu redor. Quando você demonstra comprometimento e excelência, mesmo em detalhes, você se impõe de maneira natural e orgânica. Finalmente, não podemos esquecer que impor-se também está relacionado à capacidade de inspirar confiança nos outros. Um estoico forte não é apenas respeitado por suas ações e palavras, mas pela sensação de segurança e liderança que transmite. Seja em momentos de crise ou em situações cotidianas, você se torna alguém em quem os outros podem confiar. Essa é a forma mais duradoura e significativa de se impor. Não pelo medo, mas pela confiança que você gera. Ao integrar esses princípios em sua vida, você perceberá que impor-se não é sobre buscar reconhecimento ou intimidação. É sobre viver com propósito, coragem, autoconsciência e disciplina. Você se torna uma pessoa cuja presença não pode ser ignorada, porque ela reflete algo raro: equilíbrio, força e uma integridade inabalável. Lembre-se sempre, o mundo externo pode ser caótico, mas você tem a escolha de como reagir. A verdadeira imposição começa dentro de você. Quando você domina sua mente, suas emoções e suas ações, você já venceu a maior das batalhas. O resto, como os estoicos diriam, está além do seu controle e, portanto, não merece sua preocupação.